E é um grande desafio para nós podermos ser cristãos no mundo de hoje, um mundo bem complexo, bem difícil. E nós temos a fórmula, temos Jesus na vida, no coração e a palavra de Deus para nos orientar. Esse é o grande desafio hoje. É hora de semear, esse é o grande desafio. Nós estamos numa fase de nossa igreja que é hora de semear. E esse é o ponto que nós queremos trabalhar com vocês. Há um texto muito interessante que fala em Romanos 12:2. Não se conformem com esta época, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Esse texto escrito por Paulo nos deu como legado, ele traz um verbo interessante. Não se conformem. Esse verbo que ele utiliza no português seria como você pegar um modelo e entalhar uma estátua. O que o texto está querendo dizer? Não modelem a sua vida, não modele a sua maneira de decidir, não modele a sua maneira de dirigir o seu lar, de viver no seu matrimônio, de olhar para os seus filhos como o mundo modela. E Paulo fala da importância de sermos transformados. Ele usa um verbo aqui que seria para nós equivalente a metamorfose. Se eu pudesse criar um verbo aqui, eu poderia metamorfoseai-vos. Uma mudança radical da sua vida. Uma vez lá em São Paulo, nós vimos uma exposição, a mudança de um vermezinho para uma borboleta. Todo o processo de mudança radical, todo o processo de metamorfose. Um verme que rasteja no chão, depois se transforma numa borboleta. Esse é o processo que Paulo está falando. A única maneira de fazermos isso é mudar a nossa mente, é mudar a nossa maneira de ver o mundo, de ver as coisas. Paulo fala também em 2 Timóteo que a palavra de Deus, ela é útil para ensinar aquilo que é verdadeiro, para repreender, mostrar que precisa ser corrigido. É como o trabalho de um médico, o trabalho que ele faz a anamnese, mostra depois o diagnóstico. Então ele fala em corrigir, para nos instruir na prática da justiça. E o texto fala, finalizando o versículo seguinte, 17, ele diz o seguinte: para que a pessoa que pertence a Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o grande desafio, mudar a nossa maneira de ser, por intermédio da mudança da nossa mente, da nossa mentalidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês por que hoje a sociedade, ela quer já pegar a criança logo desde cedo, para que possa ali já ter a sua formação na sua estrutura mental, nas suas redes neurais, para que ela tenha uma modelagem de vida como o mundo quer. Já já vou mostrar para vocês um roteiro, uma agenda em que isso é utilizado de maneira intencional. Então o texto está querendo dizer na realidade que nós não devemos modelar a vida a partir disso. É importante que você compreenda muito um ponto essencial que temos em 1 Crônicas 12:32, havia uma tribo de Israel chamada Issacar. Os filhos de Issacar conheciam os tempos para orientar Israel, para tomar as suas decisões. Nós cristãos não podemos ficar isolados, achando que o mundo vai acontecer assim mesmo, está ocorrendo desse mesmo jeito. Nós precisamos conhecer os tempos. E o meu papel hoje aqui é trabalhar um pouquinho com você, pai, mãe, marido, esposa, filho, irmão, para que você saiba que você é chamado para Deus não apenas para ter um cartão magnético para entrar no céu. Você é chamado por Deus para ser alguém consciente do que está acontecendo. Eu estou lembrando aqui de Pedro, 1 Pedro 5. Vá anotando esses textos como dever do lar para você ler depois. Pedro fala em 1 Coríntios 5, ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. Esse texto mostra não só para estarmos vencendo a tentação, mas ser sóbrio significa estar atento a tudo que está acontecendo à minha volta. Como esse mundo em que seu filho está estudando, a sua filha está estudando, em que você, homem e mulher, está trabalhando, você está na faculdade. Como é esse mundo? Se você não fizer isso, você vai ser vítima e subproduto desse mundo. Deus não nos chamou para sermos vítimas e subproduto da cultura, mas nós, como sal e luz,
indicarmos o caminho da cultura que foi perdido lá no passado. Quando nós falamos em semear, Jesus conta uma parábola do semeador, e ele diz que o campo é o mundo. Você lembra disso? Semear é num campo, é numa terra. Eu não posso semear aqui nesse acrílico. Ele não tem todas as propriedades físicas para produzir algo. Só que para semear eu preciso conhecer o campo. É necessário que um agrônomo venha e possa ali analisar o solo, verificar a acidez do solo, a composição química do solo, para saber qual tipo de tratamento precisa para produzir. Esse é o meu grande desafio com você hoje, é que nós venhamos analisar o solo onde você vive, saindo por aquela porta, a partir do momento em que terminarmos esse culto. É interessante você notar que as pessoas hoje, elas andam segundo o curso da vida. É como um rio, o rio vai conduzindo a água. Não é um lago, o mundo não é um lago, é um rio. E as ideologias, as decisões humanas são tomadas a partir desse curso da vida. E é isso que nós vamos procurar mostrar para vocês. Eu vou mostrar 3 exemplos concretos. Um é até recente. Aliás, os 3 são recentes, não tem jeito. Primeiro exemplo. Viram esses dias, uma mãe de bebê reborn processa a empresa que negou licença maternidade. Você lembra disso? Na internet isso explodiu. Aí eu fui lá embaixo, quero ver aqui qual foi a petição inicial apresentada ao juiz. Fui ler. Não tinha nada de legislação trabalhista, tinha legislação pessoal. É um novo modelo de maternidade, é esse bebê que ainda não tenha uma vida, ele representa para esta mãe. Mas mãe, ela não é ser vivo. Então vem toda uma argumentação. Alguém da área de direito trabalhista já disse para mim que se ele entrasse, se o advogado ou advogada, não se sabe, tanto que o processo foi arquivado, se entrasse com argumentação de direito trabalhista, conseguiria. Mas ele entrou com a argumentação do ponto de vista da subjetividade. Bom, vamos caminhar. Mais um exemplo. Saiu esses dias. Primeira bebê com DNA de 2 pais, homens. Um DNA veio da irmã de um deles, nasce no sul do Brasil. Olha a festa. Então é necessário que nós venhamos como compreender como o mundo chegou até agora. Eu parto do princípio que toda pessoa tem o direito de decidir o que bem entende, mesmo que ela não decida nada, ela decidiu não decidir. Mas todos têm esse direito, nós nascemos com isso. Nós vamos aí projetar já para vocês um vídeo que saiu agora, de uma startup, que é uma tentativa de lançar um novo produto de inteligência artificial, com um agente de inteligência artificial, que venha dar um Deus customizado para você, do jeito que você quer. Percebe? Nós hoje fabricamos deuses, só que agora a inteligência artificial está mostrando para você que isso é real, você pode fazer. Então a equipe lá vai nos ajudar agora a mostrar isso aí. Vamos lá, gente? Eu costumava orar todos os dias, apenas para sentir paz no meu casamento. Mas com Genmate, não preciso mais orar. Eu pensei que estava seguindo Deus, mas agora eu sei que Ele me trouxe para Genmate. Este é o meu segundo Éden. Depois que ele faleceu, pensei que a cura levaria anos. Jerry fez isso em minutos. Pela primeira vez, o poder de criar o parceiro perfeito está em minhas mãos. Crie seu próprio Adão ou Eva. Genmate. Com a tecnologia, todas as coisas são possíveis. Quando você estuda a cultura e o desenvolvimento da construção da cultura para chegar hoje, ao momento na história que nós conhecemos como modernidade, e a ideia era que a ciência resolveria tudo. Traria resposta para todas as doenças, traria resposta para todas as dificuldades. Você ficaria em casa descansando, passeando, ou na piscina e não precisaria trabalhar. Eu estou olhando para todos nós aqui dizendo, nos enganaram, né? Porque as doenças ocupacionais, burnout, parece que cresceu, suicídio, etc. Nos enganaram. Mas agora é a tecnologia, a ciência
da tecnologia, a inteligência artificial, nós tivemos um crescimento que já não dá mais para desenhar a curva dele, que era exponencial, agora não tem palavra para dizer, depois do dia 30 de novembro de 2022, quando a OpenAI, ela divulga ChatGPT e a inteligência artificial. Hoje não existe mais controle. Eu fui chamado para dar uma consultoria para uma organização australiana de educação teológica, que vai haver um congresso daqui a alguns dias em João Pessoa, para explicar os aspectos éticos e bioéticos das implicações do uso da inteligência artificial. O que as empresas de alta tecnologia, as Big Techs, querem é cada uma ficar na frente uma da outra para ganhar mais dinheiro. Eu e você, se nós não produzimos renda, nós somos produto. Esse é um ponto. Esse é o mundo em que vivemos agora. Eu comecei a olhar a queda no Éden, que eu já chamo de rebelião, porque queda é cair, um anel cai. Eu pego, pronto, mas não, é rebelião do ser humano contra Deus. Um outro dever do lar para você hoje é ainda ler Gênesis 1, 2 e 3. E ver a grande transição de rebelião do ser humano contra Deus. Deus nos criou para a liberdade, e o ser humano usa a sua liberdade para ser hoje autônomo, sem Deus. Um exemplo simples. Quem criou o carro, criou um acelerador para o carro. Para que o acelerador? Digam para mim. Acelerar. E um freio. Uma geladeira também foi criada para... Eu quero fazer um sorvete, eu não vou pôr no forno. As coisas todas são criadas por nós com objetivos específicos. Eu e você fomos criados para vivermos para a glória de Deus, para amarmos as pessoas. E hoje você é voltado a amar-se a si mesmo e valorizar a si mesmo suas paixões e emoções sem limite. Então isso tudo começa em Gênesis 3. O Éden, que a gente diz, quando o ser humano se rebela e quer ser Deus, quer ser como Deus. Depois vem a modernidade com grandes vantagens, com certeza. Aí o ser humano quer pensar como Deus. Penso, logo existo. Só que agora é o indivíduo. Não dizemos pensamos, Descartes fala. Penso, eu. Eu me desligo, vou começando a me desligar da minha família, da minha vida orgânica, dos relacionamentos. E o ser humano, então, como indivíduo, vai surgindo. Depois vem a pós-modernidade. O ser humano agora é Deus. Ele mata Deus, transforma um Deus como da sua própria figura. Cada dia mais, então, a autonomia humana vai se tornando intrínseca no seu interior. Desculpe a redundância. Deus dá ao ser humano liberdade. Pode comer de toda a árvore do jardim, aquela lá você não come, porque é declarada independência contra mim. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Bem e mal, certo e errado, decisão ética. O ser humano foi criado para ser um ser dependente de quem o criou, como nós somos dependentes de quem criou um carro. Eu não piso no acelerador para frear. Nós somos dependentes de quem criou. É a mesma coisa. Um exemplo simples, nós somos criados com especificações claras. Um exemplo muito simples. Se eu pego um liquidificador, criado para funcionar em 110 volts, e põe em 220 volts, o que vai acontecer com ele? Eu fui criado para amar, para conviver, para me relacionar com outros. E aí agora eu amo a mim mesmo. Perverti a criação. Vamos fazer um outro exemplo mais simples, tá? As donas de casa podem me ajudar. Uma máquina de lavar roupas. Foi criada para lavar 10 quilos de roupa. Você põe 11 quilos, funciona? Se ela não tiver um sensor muito sensível, né, desculpe a redundância, vai funcionar. 12 quilos, funciona. 13 quilos, já começa a reclamar. E vai quebrar na máquina. Deus me criou com especificações. Outro dia apareceu uma luz no meu carro. Eu falei, enguiçou o motor. Tem óleo, enguiçou o câmbio. O que aconteceu? Aí fui no manual procurar. Pastor Ronaldo, umas 7 páginas de explicação das luzes do painel. E até eu achar aquilo, a minha apreensão, quanto é que vai custar isso?
E aí eu descobri que o painel estava indicando que queimou a luz do freio. Eu tive que consultar o manual, Leno, para saber. Deus dá um manual para a minha vida, para eu aprender a viver. E aí eu renovo a mente por meio desse manual, que é a sua palavra. Por isso que temos pequenos grupos, onde você estuda a palavra de Deus. Para quê? Para memorizar? Com certeza, mas para aplicar no dia a dia. Então, a hipermodernidade ou a pós-modernidade diz, não, esquece, é o que interessa, é o que é o seu coração. E eu já cheguei agora à conclusão, e a gente não encontrou palavras ainda para explicar, porque é agora que está acontecendo, a gente está trocando o pneu do carro, um carro andando, que é outro Éden, a tecnologia e o entretenimento, de maneiras bem interessantes. Contradizentes, mas o mundo hoje é contraditório. E eu diria para você que eu posso ter 2 ou 3 chaves de leitura para a vida de hoje. 2 ou 3. Eu vou indicar as 3. Primeiro, a sociedade de gratificação imediata, descoberta por um sociólogo alemão. Não podia ser diferente o nome dele, né? Schulz, né? E em 1990, mais ou menos, ele começou a pesquisar a comunidade, a sociedade, a juventude alemã e descobriu que eles não queriam mais pensar no futuro. Porque eu não posso pensar no amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu vou perder o emprego, se virar algo, uma doença, uma situação que eu não posso controlar. Então, por que eu não penso só no agora? E mais, que eu busque gratificação nisso. Por exemplo, o casamento, que era até que a morte separe, hoje até que a satisfação dure, não é mais ou menos assim? Que nem caixinha de remédio, né? Tem a data de fabricação e a de validade. E aí então ele descobre isso e começa a desenhar. Em 1990 eu estive em Brasília, Congresso Geração 90, onde me pediram para eu desenhar quais seriam as perspectivas, as tendências da geração dos anos 90. E eu coloquei essa uma geração, uma tendência, que hoje é a grande tendência. Também mais ainda, que eu citei agora há pouco, um filósofo chamado Nietzsche, ele mostra a importância de você valorizar o seu interior. Ele chama até uma expressão, vontade e potência. Há um vulcão dentro de você, você tem que deixar esse vulcão explodir em si, que é a sua paixão interna. Um grande filósofo brasileiro, que eu citei há pouco, chamado Zeca Pagodinho, ele, naquela música Deixa a Vida Me Levar, ele disse, fiz o que o meu coração mandou, meu coração mandou, eu fiz. E acabou, não me peçam explicação. É mais ou menos isso, na linguagem bem popular. E depois, hoje, eu posso acrescentar um terceiro pilar, que no fundo é quase igual a esse, mas é a cultura que determina o meu comportamento. É a construção social dos valores, do certo, do errado, como criar um filho, como viver um casamento, discussões sobre gênero e assim por diante. Nós estávamos discutindo isso lá na Escola Médica do Einstein, num trabalho de bioética, e eu questionei os professores que estavam defendendo essa tese. Eu fiz, tá bom, se eu tenho uma construção social de valores, como que eu consigo saber, porque tudo é dinâmico, o que pode me trazer segurança? Se isso aqui eu sei que é uma xícara, eu sei que é uma xícara. Se isso aqui é uma cor X, Y, Z, essa cor a partir de um padrão Pantone, alguma coisa assim. A cultura me dá essa garantia? Como que eu legitimo hoje o Holocausto? Que foi decisão de cultura. Como eu legitimo a misoginia, que é o preconceito contra a mulher? Cultura que estabeleceu. Como eu legitimo a escravidão? Cultura estabeleceu. Como eu legitimo em muitas culturas orientais a extração de clítoris para que a mulher não tenha prazer? Aí eu terminei a minha argumentação dizendo assim, pelo jeito como andam as coisas, nós vamos ter a legitimação da pedofilia como uma orientação sexual possível. Já que o direito, no seu estabelecimento, tem uma percepção do que a gente chama de consensum gentium, isto é, o consenso do povo se torna em lei, daqui a pouco na área do direito vai ter uma defesa no direito criminal, mais ou menos assim, né? Bom, o meu cliente
ele precisa de uma atenuação de pena, porque ele tem uma orientação sexual para pedofilia. Escrevam isso. Poderá acontecer muito breve. Então, a construção social de valores, sem os referenciais, os princípios que me dão segurança, que a gente chama de princípios universais, ela acaba nos levando a caminhos como a criança, o menino, um homem acorda de manhã e diz: bom, hoje eu acordei, eu quero ser cachorro. Aí vem os terians. Não, hoje eu quero ser homem, eu quero ser mulher, me chamem desse nome. Exatamente esses 3 pilares é que estão por trás hoje e que você precisa conhecer e falar para os seus filhos. Não deixe a cultura ensinar os seus filhos. Você ensine, você discipule. Pare para ouvir os seus filhos. Tivemos sexta-feira aqui, pastor Lisânias Moura, trabalhando sobre transgenerismo. Depois tivemos reunião com os pais, sala 113, não coube todo mundo. E alguns pais tiveram dentro do tempo contando o seu depoimento, que tiveram que atuar, porque ouviram os seus filhos. Por exemplo, você já parou para ouvir o seu filho, a sua filha? O que você pensa sobre? Não, eu tenho medo. Já pensou se ele diz? Nós cristãos somos chamados à coragem. Com a palavra de Deus, o referencial, a nossa métrica. A igreja está aqui preparando esse projeto, que já demos, creio que, Ronaldo, uns 7, 8 passos, né? De novembro para cá, para ajudar você. Só estou falando de um assunto. Deus deu os filhos para você tornar cada criança um sujeito histórico, que nós falamos na educação. É um ser que está construindo uma história de vida. Vou repetir para reforçar. Por que a sociedade organizada, grande parte dela, ou parte dela, quer pegar o seu filho e diz que os pais não devem cuidar dos filhos? Porque se você estuda neuroeducação, estava falando sobre esse assunto com Vasti um tempo atrás, que ela gosta demais e fez neuroeducação. A partir dos 3 anos de idade começam a formar as redes neurais na criança, que ficarão para toda a vida. Por que eu quero pegar essa criança e dizer para ela o que eu quero? Irmãos, nós estamos vivendo uma lei da mordaça em nosso país, em que nós pais estamos perdendo o poder pátrio, ainda que o Estatuto da Criança nos dê esse poder. Semear também dentro do lar. Não é só semear fora, semear na minha casa. Esse é um ponto essencial que eu preciso trabalhar. Esse desafio que eu dou para você ao sair daquela porta. Hoje, ter a coragem de chegar para o seu filho, para a sua filha e dizer: filho, o que você pensa do assunto gênero? Eu tenho uma dificuldade em procurar os pastores da igreja, Bitem, Guilherme, que estão preparados para isso, para ajudá-los. Há um grupo de trabalho com nossa equipe também preparado para te ajudar. Só estou dando exemplo de um caso, de uma situação. Você, como pai, semear no seu lar a vivência cristã, a partir dos princípios ideais da palavra de Deus. Eu vou caminhar para mais um exemplo, o nosso tempo está aí. Vocês já ouviram falar da cultura TikTok? Do TikTok já ouviram, né? Eu fiz um mapeamento, saiu um artigo, se você depois quiser receber meus artigos, vai ter o meu WhatsApp lá, você manda para mim. Cultura da velocidade, tudo muito rápido, tudo muito resumido. Você já experimentou receber uma mensagem com 10 linhas no WhatsApp? Você lê. Recebe um áudio de 6 minutos, o que você acha? Você faz o nariz assim, né? Não faz? É um podcast de WhatsApp, né? Isso significa que há uma superficialidade, porque as pessoas não querem conteúdos mais profundos, há uma redução de nível de paciência e atenção, um reforço do que eu quero. Por isso aquele vídeo, você criar um Deus da sua preferência, porque os algoritmos na internet procuram formar você o mais do mesmo. Vejam as suas preferências, reforçam nas suas preferências, você fica mais do mesmo para ganhar dinheiro. Por isso que diz: se você não está vendendo algo, você é um produto para ser vendido. Percebe? Esse é o ponto.
Assistam um filme Dilema das Redes. Estou dando tanta tarefa de casa para vocês hoje. Dilema das Redes. Gente, depois você assiste aquele filme, tá? Semear no mundo, o campo é o mundo, eu preciso conhecer esse mundo. O texto continua dizendo: evitar acesso de opiniões contrárias, busca pelo provisório, introjeção, redução da possibilidade de ouvir pensamentos contraditórios e assim por diante. Então, quando eu fui ler essa peça, essa petição inicial do bebê reborn, lá na discussão trabalhista, eu fui ler e comecei a pensar, o que está por trás? Você, como filho de Issacar, seria, vamos dizer, comparativamente, você precisa sempre ler por trás, ler as entrelinhas. Você não pode ser inocente, porque senão você se torna vítima, esse é o ponto. Aí, em 2018, houve o início de um processo no STF, e esse processo foi nomeado a DPF 442, procurando aprovar o abortamento de crianças, de bebês, até 12 semanas. Representando a Convenção Batista Brasileira, eu fui chamado para ser um dos expositores. Eu tive que ler a peça, a petição inicial, páginas e páginas, com toda a argumentação das pessoas que entraram com a petição inicial. Eu tenho acompanhado decisões do Conselho Nacional de Educação, recentemente teve duas resoluções, colocando na diretriz curricular de ensino médio e do ensino fundamental, ou básico, necessidade de valorizar e enfatizar e priorizar, por exemplo, o ensino de gênero nas escolas. Eu fui ler em 2018, janeiro de 2018, um parecer do Conselho Regional de Medicina. Gostaria que o Conselho Federal de Psicologia aprendesse com o Conselho Científico de Medicina. Conselho Federal bem ideológico. Conselho de Medicina mais científico, em que o Conselho de Medicina de São Paulo, Regional de São Paulo, procura mostrar que uma criança, um adolescente, não tem o equipamento emocional, mesmo físico, suficiente para tomar decisões sobre gênero. E que os pais precisariam assumir esse papel. Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Alguém já tinha visto esse parecer? Alguém viu esse parecer sendo discutido nos meios de comunicação, onde se defende eu chamo de cultura de gênero? Alguém viu? Por que fica escondido? Então o que eu quero dizer para vocês, olhando tudo isso, eu descobri que provavelmente existe uma agenda por trás de tudo isso. Existe um roteiro por trás de tudo isso. Escrevi um artigo sobre isso, a agenda dos fins dos tempos. Se quiserem receber é só me pedir. Eu trago para vocês essa agenda, são 5 itens, eu vou enfatizar 4. E eu gostaria que você olhasse como a coisa está andando. Primeiro, abolição dos conceitos ontológicos de homem e mulher, com homens e mulheres biológicos assumindo quaisquer papéis de gênero que queiram. É o indivíduo decidindo em si o que ele quer. Abolição dos conceitos de monogamia e incesto, vistos como obstáculos que impedem o acesso sexual dos filhos à sua mãe, considerada propriedade do pai. Quem estuda filosofia sabe o que está por trás disso, né? Com isto fica liberada a relação sexual não apenas dos filhos com suas mães, mas dos filhos com quaisquer mães ou mulheres, com o objetivo de desconstruir o sentido e o conceito de propriedade. Terceiro, abolição da monogamia com instrumento de propriedade, como instrumento de propriedade entre os cônjuges. Ficam liberadas opções tais como poliamor, poligamia, em vez de casal, trisal, recentemente aprovado no sul do Brasil, ou qualquer outra forma de conexão que possam ser justificadas por decisões consensuais. Trisal aprovado, não muito tempo no sul, a decisão do juiz foi baseada nesse argumento. Ele não poderia deixar de valorizar uma decisão consensual de um homem e 2 mulheres. Mas, abolição do conceito de sentimentos, visto como fantasias individuais que sustentam os papéis de gênero, relações afetivas, relações de propriedade, outros tipos de relações opressivas de dominação do ser humano. Abolição do conceito de propriedade, passando todas as propriedades privadas ao domínio do Estado. Isso inclui propriedade do indivíduo, que desprovido de gênero, de mãe, de afetos, de sentimentos, ficará
totalmente livre para satisfazer plenamente suas vontades, mas dentro daquilo que o Estado permitir. Quem gosta de estudar, leia o livro 1984, de George Orwell, em que ele fala do Nova Fala. Estudem lá. Vocês vão ver exatamente isso. Não sei se você já tinha visto isso. Nós, como sociedade organizada, civil e não civil no Brasil, me parece que estamos vendo essa agenda ser seguida intencionalmente. Semear, qual é o nosso papel? Como cristãos e como igreja. Eis o grande desafio que temos. Há um autor, um livro publicado recentemente pela editora Vida, tornando-se uma igreja missional, Michael Gorin, e ele tem uma frase muito interessante que precisamos ter para despertar. O nosso papel depois daquela porta. Nos outros 6 dias, estamos aqui na nossa festa, precisamos ter mais festa entre nós. Mas e nos outros 6 dias? O texto dele diz que a igreja é um povo enviado ao mundo 7 dias por semana. Escrevi um artigo sobre isso. Crente de domingo, o que é isso? No final terminei, somos chamados no Evangelho para sermos cristãos 24 por 7 por 365 dias. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada domingo, desculpa, errei. Cada domingo não, cada dia me siga. E ele diz assim: a igreja, sendo um povo enviado ao mundo 7 dias por semana, como testemunhas do reino de Deus, em contraste com a igreja como um povo reunido um dia para adoração, e eu acrescento, e ocupação religiosa. Escrevi um artigo, pastor, e eu não consegui, Ronaldo, distribuir ainda, eu não tive coragem. Acho que eu vou apanhar tanto. O artigo é intitulado, acho que vocês vão me dar coragem, peçam para mim, eu mando uma cópia para vocês. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Você é a igreja lá na sua vida pública, saindo daquela porta. Você é a igreja aqui dentro. Você é a igreja quando nós estamos juntos, ajudando uns aos outros, como o corpo de Cristo. Mas quando amanhã, segunda-feira, você acordar 5, 6, 7, 8 da manhã, e for na sua ocupação, você é a igreja lá. Lá você vai estar semeando. É isso que o autor quis dizer para nós em si. Isso ele me ajuda a aprender a igreja não apenas como uma instituição, o que é necessário, não apenas uma igreja que se reúne uma vez por semana, mas a igreja como a nova humanidade presente no mundo. Outro dever do lar para você. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45. Nós temos lá Adão, primeiro Adão, que é o primeiro homem no texto original grego, é a primeira humanidade. E ele diz o texto que Jesus é a segunda humanidade. Se nós fomos salvos por Jesus, nós somos a segunda humanidade saindo da primeira. E ele diz que Jesus, como temos o primeiro Adão, primeiro homem, né, a primeira humanidade, temos Jesus, a segunda humanidade, eu logo pensei, Jesus é o segundo Adão. Aí Paulo me corrigiu, o apóstolo Paulo disse, não, Jesus é o último Adão. Ele encerra a raça humana pecaminosa. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós passamos a pertencer a uma nova humanidade. E aí estamos passando a um processo de capacitação, de recapacitação da minha vida, de reaprendizagem da minha vida. Nossa igreja tem os pequenos grupos que facilitam muito. Outras igrejas têm que depender da instituição uma vez por semana. O autor Michael Gorin, ele diz que a igreja não é um corpo religioso, mas a nova humanidade que é a imagem da vontade de Deus, que no fim da história universal vai trazer unidade de todas as coisas no céu e na terra. Efésios capítulo 1. Eu faço parte disso, você faz parte disso. Jesus orou, em João 17, a primeira vez que eu vi isso, eu falei com Jesus assim, Jesus, por que você orou isso? Ele orou assim, peço, Pai, não que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Na época da idade bem antiga, havia os mosteiros, onde você se escondia. Os mosteiros, os mais experientes aqui devem ter assistido o Em Nome da Rosa, né? Assistiram aquele filme? Alguns? Viviam nos mosteiros escondidos do mundo.
Jesus, ele falou, não, eu quero ver vocês vivendo lá no segunda-feira, na terça, todos os dias. Eu vou orar a Deus para livrar vocês do maligno. É assim, ele disse mais ainda nesse texto, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Deus chama alguns para serem missionários, evangelistas, mas a todos para serem testemunhas de Jesus. Eu era cego e agora vejo, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Você contribui para missões e deve contribuir mais, porque a obra missionária é carente cada dia mais. Se eu falar com o irmão Leno e a irmã Raquel aqui, eles vão ficar horas e horas explicando para vocês. Mas isso não dispensa você de ser testemunha de Cristo onde você está. Saindo daquela porta ali. Quando você tocar naquela porta, quando alguém que está na introdução passar por você e cumprimentar e dizer que tem um bom almoço, quer dizer o seguinte, você entrou no campo missionário. Você está entrando num campo missionário, que é o seu, 100%. Lá onde você viver. Normalmente a gente diz o seguinte, a pessoa se converte a Jesus, a gente diz, olha, você aceitou Jesus, agora você tem a igreja, que são seus irmãos na fé, a família de Deus, você agora aos domingos vai frequentar lá a igreja, veja, não é a igreja, você vai frequentar a igreja, você vai ter preparação para o batismo, vai aprender a ler a Bíblia, vai aprender a orar, vai aprender a contribuir, vai descobrir uns dons de serviço, vai trabalhar e a pessoa então passa a ter uma ocupação de fim de semana. Não está errado isso, eu não estou dizendo que está errado. Mas eu queria lançar um desafio para vocês. Há uma palavrinha hoje que está chegando mais de perto no Brasil, que é um adjetivo chamado missional. E aí eu vou chamar um missiólogo chamado Ed Stetzer, em que ele diz o seguinte, a palavra missional serve para descrever uma vida moldada pela missão. No primeiro culto, o pastor Leno falou, missão de Deus. Ele diz assim, se vive uma vida missional, eu vivo uma vida moldada pela missão de Deus. Que no latim chamamos na teologia de missio Dei. Aí eu criei, lendo uma frase, a partir disso. A partir da minha conversão, que nós dizemos, o meu projeto de vida continua, eu sou engenheiro, eu sou médico, motorista de Uber, eu sou dentista, eu sou funcionário público, continuo do mesmo jeito. Só que, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia me siga. E Jesus seguiu, alguns pensam que seguiu na cruz e morri na cruz e acabou, e na realidade o texto não está querendo dizer isso, ele diz, siga, me siga Jesus, Jesus ressuscitou. E Romanos capítulo 6, versículo 4 diz, assim como nós fomos crucificados em Cristo, devemos viver uma novidade de vida como ressurretos. E o texto então que eu criei é assim, a partir da minha conversão, meu projeto de vida é agora o projeto da Missio Dei, da missão de Deus. E eu me entrego como ferramenta de Deus para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação, inclusive o indivíduo, me tenha como seu instrumento e ferramenta na minha vida pública, cotidiana, para semear vida transformada. Seja qual for a sua participação na vida do mundo. Minha vida e a sua não é só para pagar boleto. Eu disse agora há pouco que boleto é diferente de time de futebol, né? Time de futebol vive perdendo, boleto sempre vence, né? A minha vida não é só para pagar boleto. A minha vida é desenvolver tudo para o reino de Deus. Minha profissão, seja o que for. Se sou médico, serei o melhor médico, vivendo como ferramenta de Deus. Se sou engenheiro, o melhor engenheiro. É claro que cada profissão tem dificuldade. O médico hoje é pressionado para viver uma medicina mercantilizada. O engenheiro é pressionado a viver uma vida complicada de ganhos por propinas. Como ser cristão nesse momento? E a sua igreja está aqui para te ajudar para vencer isso. Se eu sou motorista de Uber, um pedreiro, um carpinteiro, meu projeto de vida agora é o projeto da Missio Dei. Tudo que eu fizer há de ser exemplo para as pessoas viverem o reino de Deus, para conhecerem o reino de Deus. Bom, e agora? E agora é o seguinte. Um outro missiólogo, Robert Martin Achard, ele diz que a evangelização é questão de presença. Presença é a semente no chão, no solo. E a evangelização do mundo não é principalmente uma questão de palavras ou ações, é uma questão de presença.
A presença do povo de Deus no meio da humanidade. Por isso Jesus diz: rogo, Pai, não que os tires do mundo. E a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus no meio do seu lar. No meio do seu casamento. Dos seus filhos em si. Semear tem que ser dentro e fora. Semear por meio de vida transformada e transformadora. É atribuído a Francisco de Assis, ninguém tem certeza, que ele dizia o seguinte: pregue, eu diria semeie aqui, o Evangelho com vida em todo o tempo. E se necessário, use palavras. Quantas pessoas estão precisando de ver a tua vida para sentirem um agradável perfume de Deus? Mas não deixe de lado a palavra. Minha família é assim. Quando alguém começa a dizer: poxa, sua família é tão unida, eu vejo sempre você postando fotos com a família. Pois é, Jesus transformou a minha família. Você quer conhecer a Jesus? Percebe? São 2 trilhos de uma ferrovia, onde um para a viagem. A vida prática e a vida expressa pela palavra. Semear dentro da minha família, quem é o mais próximo do próximo é a minha família. Semear fora do meu âmbito de influência, onde eu estou na segunda-feira. Seja qual for a minha profissão, eu ali vou representar como embaixador do reino, como sal e luz, o Evangelho. Hoje, nós não somos perseguidos, lançados nas covas dos leões, mas perseguidos ideologicamente. John Stott, para concluir nosso desafio para você, para quando você sair daqui a pouquinho, nos outros 6 dias. Não devemos perguntar o que há de errado no mundo. Mostrei isso aos jovens em novembro passado. Esse diagnóstico foi feito. Olha a pergunta que ele faz. Eu não queria ter ouvido essa pergunta lendo, mas ele fez. O que aconteceu com o sal e a luz? O que aconteceu com o sal e a luz? Censo do IBGE, publicado essa semana, 26,9 evangélicos no Brasil e crescendo. Eu disse para a jornalista: eu não estou interessado em números, eu estou interessado na efetividade desses 26,9 no Brasil. O próximo texto mostra essa preocupação. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. O cristianismo incomodava a cultura contemporânea porque mostrava uma vida a partir da visão da criação. As pessoas se convertiam e viver o Evangelho, pondo em risco o Império Romano. Uma vida limpa, sem violência, uma vida não imoral, uma vida em que Jesus era o Senhor e não César. Quando chegou mais ou menos no século IV, metade da população do Império Romano já era cristã. Eu acredito na conversão do imperador Constantino, que transformou o cristianismo em religião oficial de Estado, mas eu estou mais desconfiado que ele começou a ver a ameaça do cristianismo contra o Império Romano. Então vão acabar com isso. Ele oficializou como religião do Estado. E aí então, cristianizou, como se diz na história. Eu tenho perguntado a pastores, a líderes, e pergunto aos irmãos: se nós evangélicos, os 26,9, estivéssemos cumprido o dever do lar como cristãos, vivendo uma vida transformada e transformadora, anunciando o Evangelho profundo por meio dessa vida também, será que teríamos um país como temos hoje, cada dia mais corrompido, cada dia mais imoral, cada dia mais secularizado? É hora, querido irmão, que você nos ajude a virar a página disso, ao sair daquela porta para semear uma nova vida. Que esse texto fique gravado na sua mente, esse que vamos mostrar agora. Pessoal lá do áudio, do vídeo, me ajude, senão eu vou ler aqui. E é o texto para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros. Não apareceu aqui ainda, pessoal do Joe, me ajuda lá, o último quadro. Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Temos uma identidade no meio de uma geração insalubre, pervertida e corrompida, no qual o meu papel e o seu é preservar uma palavra da vida. Se você quiser cópia dessa reflexão para ler com mais calma, está aí nesse código QR
Que Deus possa assim mobilizar nosso coração, e que ao sairmos daquela porta, nos outros 6 dias, a nossa vida seja transformada e transformadora, e possamos semear dentro e fora do lar. Que Deus nos abençoe assim. Amém.